E aí, vamos começar a aprender a localizar os tais objetos que eu tanto falo em aula? Vamos aqui para uma questão muito bacana. Eu não vou conseguir copiar e colar aqui, mas eu posso transcrevê-la. Todo, todo interesse público é necessariamente interesse do povo. Logo, satisfazê-lo é a única finalidade do Estado. Pronto, esta é a questão. E aí você talvez deva se perguntar: ô Ronaldo, para que serve na prática localizar os tais objetos? Bom, a coisa é bem simples, tá? De antemão, é importante que você saiba que a localização dos objetos é uma técnica de interpretação a partir da semântica, a partir dos sentidos que uma determinada questão nos traz. Tá bom? Saber localizar os objetos é necessário para que você saiba o que e de que forma estão sendo questionadas determinadas coisas, né? De forma implícita e de forma expressa ou explícita, né? Não adianta você querer responder a questão, né? Tentar responder a questão, sem antes saber o que ou quantas coisas devem ser respondidas nela, né? Em segundo lugar, se você sabe localizar os objetos, você tem elementos argumentativos para apresentar numa questão discursiva ou até mesmo numa redação de tema jurídico. Mas vamos aqui a essa questão, concentre aqui, vamos lá comigo. Logo de cara, a gente tem que entender que nas questões sempre teremos, no mínimo, uma oração. Uma oração lógica. Uma oração lógica não é a mesma coisa, ou não é somente aquilo que a gente aprende na gramática, né? Uma oração gramatical. Lembra da oração gramatical? A oração gramatical você tem os termos essenciais da oração. Você tem sujeito e predicado, não é isso? Você tem um verbo. Pois é, na oração lógica você tem um algo mais, você tem um plus. Você tem, além disso, você tem uma frase verbal, você tem um significado. Ou seja, a oração lógica ela te traz um primeiro significado para que você consiga ter uma ideia do que o examinador está pedindo logo de cara, né? Então, bota na cabeça, quando você fala de oração lógica, você está trazendo não apenas aquilo que a gramática já nos ensina tradicionalmente, mas também aquilo que semanticamente é necessário para que a gente consiga compreender a tal da questão, né? Então, tecnicamente falando, essa oração lógica ou essas orações lógicas que são apresentadas nas questões, ou numa questão também, uma questão pode ter mais, né, já falei, né? No mínimo uma oração lógica pode ter duas orações lógicas, três orações lógicas e assim por diante. Já vi questão até com 12 orações lógicas, portanto, tecnicamente falando, 12 objetos primários. Então, objeto primário e oração lógica, tudo a ver, é a mesma coisa. Tá legal? E que ela deve ser validada, né, quando analisada de forma isolada, né? Vamos dizer que toda oração lógica é o coração da questão, tá? É o centro da questão. Como uma questão pode ter mais de uma oração lógica, logo você pode também ter dois ou mais corações, dois ou mais campos de interesse dentro de uma dada questão. Portanto, repito aqui, ó, desculpe estar sendo um tanto repetitivo, oração lógica é igual objeto primário. Então você pode ter numa mesma questão duas ou mais orações lógicas, uma, duas, três orações lógicas e, portanto, uma, duas, três, quatro objetos primários. Tudo bem? É assim que a gente vai começar a entender isso. Tá legal? E aí, tem um detalhe, né? Não existem, não existem só objetos primários, né? Existem também aquilo que chamamos de objetos secundários. Ou seja, são termos ou fraseados sem verbo, tá? Que se apresentam de forma precedente ou antes, né? Intercalada ou no meio, tanto faz, ou posterior, né?
a essa oração primária, digamos assim, a esse objeto primário, essa oração lógica, entendeu? E que, obviamente, eles podem influenciar positivamente ou negativamente no entendimento desse objeto primário, dessa oração lógica. Vamos aqui para a questão, presta atenção aqui, ó. Qual seria logo de cara aqui a nossa primeira oração lógica, o nosso primeiro objeto, ou objeto primário que vale? Vamos aqui comigo, ó. Interesse público é interesse do povo. Esquece o todo, esquece o necessariamente, porque eles acabam se apresentando como objetos secundários. O todo e o necessariamente são termos que dão ênfase, né, à oração, né, a oração lógica, portanto, objeto primário. Então, olha aqui, o que a gente vai se concentrar preliminarmente aqui é interesse público é interesse do povo. Ronaldo, tá certo ou tá errado? Agora não interessa, agora não importa a gente saber se está certo ou errado a questão ou essa parte da questão. É importante a gente saber que o que deve ser questionado é justamente isso aqui. Preliminarmente, interesse público é interesse do povo? Né? Objeto primário, oração lógica já definida. A primeira oração lógica definida. Saber se todo interesse público é interesse do povo, então esse todo aqui acaba sendo um objeto secundário. Assim como o tal do necessariamente. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Pois é. Essa questão ela não possui apenas uma oração lógica, um objeto primário. Ela tem uma outra oração lógica, portanto, um segundo objeto primário. Né? Olha aqui. Satisfazê-lo é a finalidade do Estado. Ronaldo, e o única? O única aqui acaba sendo objeto secundário porque ele dá uma ênfase. Né? O que eu acabei de falar, né, sobre objeto secundário? Né? Objeto secundário é aquilo que se apresenta antes, no meio ou depois das orações lógicas, dos objetos primários, e que nos influenciam positivo ou negativamente, ou seja, nos trazem uma ênfase, nos dão uma ênfase, eles influenciam, eles trazem um teor que modifica ou não o significado da oração lógica, ou seja, do objeto primário. Tá sacando a maldade? Então, a gente tem aqui dois objetos primários, duas orações lógicas, e nós temos aqui todo necessariamente única como objeto secundário. Ronaldo, e o logo? O logo eu vou falar já já. O logo é uma das coisas mais perigosas que existem numa questão. As conjunções conclusivas que se apresentam de forma intercalada entre essas orações lógicas, entre esses objetos primários. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Ronaldo, eu entendi, interesse público é interesse do povo, isso aí é uma oração lógica, portanto, objeto primário, o todo e o necessariamente acabam sendo objetos secundários dessa primeira oração lógica, portanto, desse primeiro objeto primário. Certo? Certo. Satisfazê-lo de quem, né? O interesse público, o interesse do povo. É a finalidade do Estado, é o segundo objeto primário, portanto, a segunda oração lógica, sendo a única, o termo única, aqui um objeto secundário. Na prática, gente, vocês têm que ficar ligados nisso, porque são nesses objetos secundários que normalmente se escondem as pegadinhas, tá? Então tem que ficar muito ligado nesse negócio, porque além de saber validar os objetos primários, vocês também têm que saber validar os objetos secundários, se está certo ou está errado, enfim. Para poder, né, matar logo a charada, para a gente poder trazer logo uma ideia de concretude a respeito da questão, vamos logo saber se ela está certa. Né? Então, olha lá, interesse público é interesse do povo? Sim. Só assistir a aula lá você vai entender por que o interesse público é interesse do povo. Só você entender que, na verdade, a gente vive no Estado democrático. Se a gente vive no Estado democrático, democracia, do grego, poder do povo, poder para o povo, então você sabe que tudo que é realizado pelo poder público, na verdade,
é interesse do povo. Repito, exatamente por conta desse Estado democrático que a gente vive. Tá? Todo interesse público, não existe interesse público que não seja do interesse do povo. Então, todo interesse público necessariamente acaba sendo interesse do povo. Então, tá certo. Agora vamos aqui para o segundo objeto primário. Né? Satisfazer ou satisfazê-lo, ou satisfazer o interesse do povo, que é interesse público, é finalidade do Estado? Sim. Única? Sim. Sem medo de ser feliz. Ronaldo, eu vi numa aula uma vez que, hoje em várias aulas, eu vi escrito que toda vez que temos esses termos todo, necessariamente, única, somente, a questão tem 99,9% de erro, ou de estar errada. Tá aí. Vamos quebrar essa falácia, nem paradigma é. Vamos quebrar essa falácia. Tá aqui. Um belo exemplo de que isso que falam corriqueiramente aí não existe. Tá? Você tem ali, aliás, você não tem só um termo todo, você tem todo necessariamente que fecha a questão, assim como única. São três termos que absolutamente seriam restritivos e que acabariam fechando a questão, né? Trazendo talvez um entendimento de que ela pudesse estar errada. E você vê que não é verdade isso. Né? Conforme eu havia prometido, vamos aqui para o tal do logo. O logo, galera, presta bem atenção nessa maldade aqui. É chamado de objeto implícito. Objeto implícito, Ronaldo? É. Presta atenção nisso. O logo é um termo reducionista do seguinte fraseado. Com base no que está escrito anteriormente, podemos concluir aquilo que venha conseguintemente a esse termo logo, porque é uma conjunção conclusiva, não é mesmo? Pois é. Então, toda vez que aparecer uma conjunção conclusiva intercalada entre duas orações lógicas, entre dois objetos primários, tendo estes, cada um, os seus respectivos objetos secundários ou não, né? Importante é que você tenha a noção de que o conjunto aqui em cima está servindo de base para poder justificar aquilo que venha conseguintemente a esse termo logo. É isso que você tem que entender. Logo, portanto, nesse sentido, dessa forma, tem que ficar ligado com essas conjunções conclusivas, tá? Porque isso aqui é uma pegadinha. Separadamente, esses objetos primários, eles podem até estar certos, não estou dizendo que a questão está errada, tá? Eu só estou dando um exemplo. Toma cuidado porque quando esses termos, né, quando essas orações lógicas estiverem separadas, elas podem estar certas, mas quando em conjunto uma sendo pedida para poder justificar a outra, ou servindo de fundamento para poder justificar a outra, elas podem não corresponderem à verdade. No caso aqui, tudo a ver, tudo certo, né? Porque todo interesse público necessariamente significa interesse do povo. Com base nisso é que a gente pode dizer que satisfazer o interesse do povo é a única e não outra, né, finalidade do Estado. Tá vendo como é que a gente tem que interpretar a questão? Então, reprisando aqui, primeira coisa que a gente deve fazer é localizar as orações lógicas, secas, sem os termos de ênfase, sem esses termos de restritividade, amplitude, né, ou qualquer outra coisa que influencie, cause um efeito na questão. Ou melhor, na oração, perdoe-me. Depois que você localizou as orações, né, as orações lógicas, os objetos primários, aí sim você vai partir para os objetos secundários e vai requestioná-los, né, para saber se está certo ou errado. Verifique, obviamente, se existe alguma conjunção, né, entre essas orações lógicas, entre esses objetos primários, né, para saber se uma serve para fundamentar a afirmação conseguinte a essa conjunção, a esse termo de conclusividade. Show de bola? Né? Então, vamos ficar alertas nisso, tá bom? E aí está o nosso primeiro encontro de localização dos objetos. Tem outras técnicas bacanas, mais avançadas sobre localização dos objetos. Então, até nosso próximo encontro. Tá legal?